Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo a gente vai falar de um assunto bastante importante dentro do que é a sintaxe, que é as questões referentes à regência e concordância, tanto verbal como nominal, tá? Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho da regência, tá? Antes de entrar na concordância, falemos da regência. A regência, ela pode ser, como diz aí a própria figura, verbal ou nominal. Quer dizer, a regência é o conceito de que tem um termo de caráter nominal ou verbal que rege as relações dentro da oração, tá certo? É importante ter presente que esse termo pode ser, como já disse, um nome, um substantivo, às vezes até um adjetivo, normalmente um substantivo quanto à regência nominal, ou um verbo, tá certo? E essa relação de regência, como se observa? Com as preposições. Veja aí que eu marquei, né? Preciso de emprego, quem precisa de algo, né? Foram vistos por alguém, por mim. Então temos a preposição por. Amor, amor é um nome, a Deus. Então vemos que aí esse a é necessário, né? Aves, que fazem as aves, que voam. Então vejam que certos nomes e certos verbos, principalmente os verbos, quais tipos de verbos? Verbos transitivos indiretos, tem uma relação com uma preposição dominante, tá certo? Geralmente tem uma preposição que é regra que se usa para com determinado verbo, que se usa para com determinado nome, tá certo? Então vejamos aqui, né? Vejamos alguns exemplos. Percebe-se a necessidade, veja, necessidade nós já vimos, é um nome, é um substantivo de caráter abstrato e que precisa de um complemento. Veja, lembra lá, complemento nominal. Então, necessidade de uma educação melhor. Então, vemos que aí precisamos desse de logo do nome, certo? Regência nominal. Não sou favorável, novamente, um substantivo, derivado de verbo, função abstrata, né? E pede uma preposição que segue, que complemente esse verbo, que complemente esse nome, desculpe. Então, favorável a, tá bom? Então, isso aí estamos vendo um pouco da regência nominal. Agora, falando um pouco da regência verbal, o que temos aí? Temos aí verbos, né? Verbos e os seus complementos, as suas preposições, que depois introduzem o objeto do verbo. E aí está o grande problema na hora da tradução, na hora da produção textual. Olha só. Assistir ao filme. Ainda que assistir o filme está sendo considerado correto em alguns léxicos, mas o correto é assistir ao filme, chegar ao lugar, né? Ir ao lugar, estar em greve, não de greve, como é comum a gente escutar. Enfim, aí é o detalhe do estudo da regência. Estudar da regência, tanto nominal como verbal. Quais preposições devem acompanhar esses substantivos abstratos, na sua maioria, e esses verbos transitivos indiretos, tá certo? Esse é o estudo que corresponde à regência. Aí temos também os adjetivos, olha só, regência nominal de adjetivos, deveríamos colocar antes, não tem problema. Olha aí, adepto de, favorável a, referente a. Então, gente, é importante entender que certos adjetivos também demandam determinadas preposições. E esse é o estudo que corresponde à regência, no caso, nominal. Tá certo? Então, quanto à concordância, é bom ter presente isso, que a concordância está relacionada exclusivamente com as questões de singular e plural, e masculino e feminino. Tá certo? Então, vemos aí, olha só. Ela também pode ser de caráter concordância nominal ou verbal. E aí temos, olha só, quando modificam o substantivo ou quando modificam um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, vemos a palavra muito, né? Veja, as lojas venderam muitos produtos. Muitos concorda com produtos. Então, ele vai para o plural, tá? E está se relacionando a produtos, masculino. Plural, masculino. Agora, veja, no exemplo ao lado. As lojas venderam muito. Muito se relaciona ao verbo, então é invariável, porque modifica o verbo. Temos um caso de concordância verbal. Veja, as lojas venderam muitos produtos, concordância nominal. As lojas venderam muito, concordância verbal. E aí tem vários exemplos. Bastantes, que é um adjetivo, né? Ficaram bastante, que é advérbio.
ela mesmo, né, elaborou, ela mesma, melhor dizendo, ela mesma elaborou, então, um pronome feminino, né? A apresentação foi mesmo, né? Então, vemos aí um pronome indefinido, no caso, né? De reforço, né? Ele derrubou meia garrafa, vemos aí que é adjetivo, né? Aí temos meio cansadas, elas estão meio cansadas, um advérbio. Então, gente, esse é o detalhe da concordância. Falou de concordância? Pensem vocês em singular, plural, masculino e feminino, tá certo? Esse era o assunto que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado para introduzir esse assunto que gera muita confusão. E qualquer coisa a gente está disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado e até breve.